Oi, bom dia. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula, né? Hoje nós vamos trabalhar com progressão geométrica, né? Nós vamos rever aí alguns pontos onde ela difere da progressão aritmética e em que elas se assemelham, né? Primeiro ponto, a semelhança delas, né? É porque são sequências numéricas, né? Que sempre vão aumentando ou diminuindo constantemente, certo? Na progressão aritmética, nós tínhamos o quê? Que você tinha um elemento, né, que ia adicionado uma razão, ela ia aumentando ou ia diminuindo ou permanecendo constante, certo? Então, de acordo com a sua razão, ela era classificada. E aqui na PG também não é diferente em relação a isso, né? Ela é classificada de acordo com a sua razão, porém, né, os seus termos não vêm através de uma soma, e sim através de uma multiplicação pela razão, tá? Então, eu vou começar a passar para vocês aí o conceito, que nós vamos ver, né? Então, nós vamos ver aqui. Vamos lá. A progressão geométrica. O que é a progressão geométrica? Ela é considerada, chamada, né, de PG, né? Lá na progressão aritmética, nós tínhamos que ela era chamada de PA. Aqui na progressão geométrica, ela é chamada de PG, tá? Vamos ver o que é uma PG. Então, a progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q, tá? Nesse caso aqui, que é chamada de razão, ela não tem mais o R. Agora nós temos a razão Q, ok? Qual a diferença? Na PA, a razão é dada pelo resultado de uma subtração, ou seja, ela é considerada o resto, né? Todo o resultado de uma subtração é chamado de resto. Por isso, a razão é R. Já na PG, para a gente encontrar a razão, nós temos que fazer uma divisão entre os dois termos. Então, o resultado de uma divisão é chamado de quociente. Então, por isso, nós temos aí a razão Q, que vem de quociente. Então, o número Q, chamado de razão, né? E ele vem através de uma divisão do segundo elemento pelo primeiro, ou do terceiro pelo segundo, e assim por diante, tá? Então, sempre você vai fazer a divisão do elemento da frente pelo anterior para encontrar a razão. Depois que você já sabe a razão, para encontrar os elementos subsequentes, você vai multiplicar, né, o elemento que você tem pela sua razão para encontrar o termo posterior. Então, sempre você vai fazer dessa forma. Olha aí, no nosso cotidiano, nós temos exemplos aí de progressão geométrica, né? Ela é utilizada muito na biologia, né? Porque ela trata o crescimento, né, das culturas microbianas, bacterianas, né? A nossa divisão de células, né, elas são através de uma progressão geométrica, tá? Então, a nossa divisão celular, o crescimento de micróbios, de bactérias, então, eles são através, né, de progressão geométrica. Exemplo aonde mais? Aqui, ó, na matemática, nos juros, né? Nos juros nós temos aí exemplo de progressão aritmética e progressão geométrica. Quando a gente trabalha com juros simples, né, como nós vimos na aula anterior, nós temos aí progressão aritmética para juros simples. Quando a gente trabalha com juro composto, nós estamos nos referindo a uma progressão geométrica, né? Então, ela tem essa particularidade, né, na matemática também. Velocidade do crescimento microbiano, né, que ela vai sempre aumentando aí proporcionalmente, né, progressivamente. Agora, como eu vou classificar uma PG? Como eu já havia dito no início, uma PG é classificada de acordo com a sua razão, tá? Então, nós temos aí, ó, diferentemente da PA, nós temos mais uma classificação, né? Por quê? Porque na PG, como é resultado de multiplicação, de divisão, o elemento neutro é diferente da PA. O elemento neutro em uma divisão e numa multiplicação é o 1. Então, o que vai ser limitante para nós é o 1.
E como não existe divisão por zero, então nós temos aí também um outro fator que classifica a PG de mais de 3 formas. Vamos lá, primeiro. De acordo com o valor da razão, né, nós temos aí constante. Quando tua PA é constante, né, quando a sua razão for igual a 1, ou seja, eu vou dividir aqui, ó, 4 por 4, 1, 4 por 4, 1, 4 por 4, 1. Então, minha razão é igual a 1, ela é chamada de constante. Acrescente, quando a razão for maior do que 1. Por exemplo, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. E assim por diante. Certo? Quando ela é decrescente, né? Quando a razão for maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, ela for uma fração que esteja entre 0 e 1. Tá? Vamos ver aqui, ó. 15, né? Dividido por 5, 5 dividido por 15, né? E assim por diante. Então, ela vai decrescendo sempre. Oscilante, né? Quando você for dividindo aqui, ó, ela vai dar sempre um resultado negativo. Observe que na oscilante eu vou ter um termo positivo, negativo, um positivo, um negativo, e assim por diante. Agora, como eu calcular o termo geral de uma PG? O que é o termo geral? É eu poder encontrar qualquer termo que eu queira dentro de uma progressão, certo? Sem precisar ficar escrevendo todos os termos dessa progressão, tá? Então, nós temos aí, ó, o termo geral de uma progressão geométrica, né? É usado para encontrar qualquer termo da PG. Nesse caso, nós precisamos conhecer o primeiro termo, a razão e a posição em que o termo se encontra. Né? Então, eu preciso saber quem é o primeiro termo, qual é a razão e o valor do N. Então, a fórmula vai ficar a seguinte. Olha aí, a fórmula do termo geral. Então, eu vou ter aqui o termo que eu quero encontrar é igual ao primeiro termo da PG vezes a razão elevado ao N menos 1. O que é o N? O N é onde o termo está, a posição do termo. Então, posição menos 1. Ok? Então, por isso, nós temos aqui que conhecer o primeiro termo, a razão e a posição onde o termo se encontra. Vamos resolver aí um exemplo do termo geral. Como que a gente encontra o termo geral? Olha aí. Calcule o sexto termo da PG, né? 3, 6, 12. Então, aqui vamos tirar os termos. O primeiro termo, quem é? É o 3. A razão, eu tenho que dividir, né? 6 dividido por 3, 2. Se eu dividir isso aqui também, ó, 12 por 6, 2. E o N é 6 porque ele quer encontrar o sexto termo, né? Então, aqui nós temos a 1 igual a 3, razão igual a 2 e N igual a 6. Substituindo na fórmula, olha aí a fórmula, né? Vamos substituir os valores aí. Como é que vai ficar? Vai ficar A6, que é o sexto termo, A1 que vale 3, razão que vale 2, o N que vale 6, menos 1. Ok? Então, vai ficar A6 é igual a 3 vezes 2 elevado a 5, porque 6 menos 1 é 5. Então, eu vou ter A6 é igual a 3 vezes 32, que 2 elevado a 5 é igual a 32, porque eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 3 vezes 32 é igual a 96. Então, o sexto termo aqui dessa PG é o número 96. Vamos lá. Agora, como eu faço para encontrar a soma dos termos de uma PG? Né? Quando eu quero calcular a soma dos termos. Por que eu preciso calcular a soma dos termos? Acontece em algumas situações do cotidiano que você quer saber o montante final, você quer saber a quantidade total de coisas que você agrupou, que você juntou, né? Então, isso é calcular a soma dos termos, tá? Então, vamos lá. Então, a soma dos termos, nós precisamos aí do primeiro termo, né? Precisamos da razão e precisamos do N.
que é a posição onde ele se encontra. A fórmula é a seguinte, ó. Então, Sn, que é onde a posição onde ele encontra, vai ser o primeiro termo vezes aqui a razão elevado a n, esse n é a posição onde o termo se encontra, menos 1, o resultado dessa potência, o resultado disso aqui, menos 1, dividido pela razão subtraída de 1, tá? Então, vamos lá para fazer um exemplo agora. Olha aí, dada a PG, 2, 6, 18. Calcule a soma dos seus 6 primeiros termos. Então, aqui, vamos pegar primeiro os elementos. O A1, 2. A razão é 3. Por quê? Se eu dividir 6 por 2 é igual a 3. Se eu dividir 18 por 6 é igual a 3. Então, aqui nós vamos ter a razão 3. E N é igual a 6 porque eu quero a soma dos 6 primeiros termos. Ok? Vamos lá, vamos calcular essa soma, então. Olha aí a fórmula, ó. A1 vezes Q elevado a N, menos 1 dividido por Q, menos 1. Então, aqui nós vamos ter, ó, substituindo, ó, o N vale 6, o A1 vale 2, a razão vale 3, o N vale 6, e aqui a razão vale 3. Então, vamos lá. Então, eu vou ter 2 vezes 3 elevado a 6, pessoal, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 243, menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 243 menos 1, 242, dividido por 2. Então, multiplicando isso aqui, eu vou ter 484 dividido para 2, que é igual a 242. Então, se eu for somando aqui, ó, 2 mais 6 mais 18, né, mais o próximo aqui, que é 54, mais tal, até eu chegar ao sexto, se eu somar todos eles, eu vou ter um resultado igual a 242. Ok? Então, chegou a hora, né? Vamos praticar, vamos fazer um exercício aí sobre PG, tá? Então, acessa lá e faz o seu exercício. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Né? E muito obrigado e até a próxima aula.